Fala galera, Ano na área, tá chegando o palpite do mestre. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Pela música, quem já tá no canal faz tempo já conhece, hein? Lá vem nossos palpites do campeonato japonês, rapaz, é isso mesmo. Pra você que não me conhece, eu sou o JP, esse é o canal Palpites de Mestre, canal de palpites, análise prognóstico, fazendo vídeo pra você aqui no YouTube, tá certo? Trazendo palpites, trazendo multiply. Vamos embora aqui pela capa, você já viu aqui, ó. É campeonato japonês. Ao destaque aqui o Capitão Tsubasa. Tsubasa contra o Kojiro Ruega. Então vamos embora, galera. Vamos em busca dos wins. Mas antes, você gosta de palpites de futebol? Gosta de fazer apostas de futebol? Esse é seu canal, Palpite Mestre. Faz que você se inscreva no nosso canal e ative o sininho de notificações para receber os vídeos assim sempre que eu postar. Vamos embora, galera. Vamos em busca dos links que eu separei aqui os palpites do campeonato japonês desse sabadão, dia 20 de maio de 2023, certo? A rodada do campeonato japonês, teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos. São 8 palpites que eu vou dar para vocês aqui. E no final eu vou deixar uma múltipla do japonês, que é simplesmente todos os palpites juntos, tá certo? Então, vamos em busca dos wins, começando aqui logo cedo, a 1 hora da manhã deste sabadão. É o duelo de Fukuoka contra o Urawa Reds. Os caras de aposta dão um favoritismo ao Urawa Reds, que acabou de vencer a Champions da Ásia, tá certo? Vai jogar fora de casa. Você observar aqui, ó, no confronto, baixar até um pouquinho mais a música para não incomodar você, tá certo? Deixa eu mostrar aqui a música do campeonato japonês. Essas duas equipes aqui, ó, no confronto entre elas, como olhando aqui pelo Sofa Story, tem 5 vitórias do Urawa Reds, 2 empates, apenas uma vitória do Fukuoka, certo? Aqui o Sofa Story ele classifica aqui a pontuação da equipe, como são os últimos 5 jogos e a probabilidade até de vencer, tá certo? De cada equipe. Aqui, ó, ele dá uma probabilidade com a odd de 3,20. A probabilidade para essa equipe vencer é 36%, uma odd de 2,40. A probabilidade para o Urawa Reds vencer é de 37%. Odd pareia, tá certo? Vamos analisar um pouco mais aqui esse confronto aqui, esse duelo, tá certo? O Fukuoka, dos últimos 8 confrontos, em 6 saiu mais 2 gols e meio. O Urawa Reds, nos últimos 6 jogos, em 5 saiu menos 2 gols e meio. Nos últimos 8 jogos do Fukuoka, em 6 jogos saiu ambas as equipes Martin. Nos últimos 7 jogos do Urawa Reds, em 5 foi ambas as equipes Martin. Quer dizer, as duas equipes são equipes over, são de ambas marcas, né? Nos últimos jogos, tanto ela como sofre gols, como também fazem gol. Mostra mais aqui o Sofascore também que a Urawa Reds é a primeira equipe a sofrer nos últimos 6 jogos. Em 5, o Urawa Reds foi a primeira equipe a sofrer gols. E aqui o confronto, frente a frente das equipes, onde o Urawa Reds ele vem 3 jogos sem derrota, sem perder. E nos últimos 6 jogos, em 5, saiu menos 2 gols e meio. Certo? Eu estou acreditando que esse jogo de sabadão vai ter gol, tá certo? Eu acredito que mais de 1 gol e meio é interessante. Vamos utilizar aqui, vamos ver como fica esse mais de 1 gol e meio, certo? Aqui eu já separei aqui uma carta de aposta aqui para mostrar como vai ficar a nossa múltipla aqui. Então, primeiro duelo aqui, ó, a Visca Fukuoka e o Urawa Reds. Vou colocar mais de 1 gol e meio aqui. Vamos procurar aqui. Mais de 1 gol e meio está pagando 1,39. Vou colocar esse jogo aqui na nossa múltipla, certo? O próximo confronto será entre Kashima Antlers e Tóquio, certo? Às 3 da manhã teremos o confronto do Kashima Antlers contra o Tóquio. O caso de aposta ponto favoritismo para o Kashima Antlers com odd de 2 e o Tóquio com odd de 4, certo? Nos últimos jogos estamos vendo aqui que o Kashima Antlers vem de 8 partidas, vem de 8 vitórias sobre o Tóquio, 5 empates e 7 vitórias do Tóquio, um confronto bem nivelado, certo? Mas como podemos observar aqui, o Kashima Antlers ele é o 6º colocado, o Tóquio é o 11º. O Kashima Antlers vem de 5 vitórias seguidas. E o Tóquio vinha de 2 derrotas, 2 vitórias, sofreu 2 derrotas e venceu sua última partida. Certo? O Sofa Story classifica a equipe do Kashima Antlers com 6,81 pontos e o Tóquio 6,78. Quer dizer, o Kashima Antlers é superior ao Tóquio. Certo? Agora vamos ver aqui como fica aqui a partida mais distanciada cada um, como é que vem essas equipes, tá certo? O Kashima Antlers, como eu falei aqui, ó, vem de 5 vitórias seguidas, certo? Ele vem sem sofrer gols nos últimos 5 jogos, quer dizer, nos últimos 5 jogos do Kashima Antlers ele não sofreu gol.
O Tóquio sofreu gol nos últimos 5 jogos, quer dizer, nos últimos 5 jogos do Tóquio ele sofreu gol. Nos últimos 5 jogos do Tóquio, em 4 saiu mais 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do Kashima Antlers, em 4 foi menos de 2 gols e meio. Certo? Nos últimos 5 jogos do Tóquio, em 4 saiu ambas as equipes mar. E nos últimos 5 jogos do Kashima Antlers, os 5 jogos ele foi a primeira equipe a marcar. Como ele não sofreu nenhum gol, claro, né? E ele venceu as 5, ele foi a primeira equipe a marcar. Vamos ver agora no confronto das duas equipes, frente a frente. Certo? O Kashima Antlers ele sofreu gol nos últimos 3 jogos. Nos últimos 6 jogos entre Kashima Antlers e Tóquio, em 5 saiu mais de 2 gols e meio. Certo? Vou dar uma olhadinha aqui na classificação do jogo para mostrar para vocês como está a diferença dessas duas equipes. Ó, o Kashima Antlers aqui 22 pontos, viu o Vissel Kobe lá na frente com 29. Tem tudo para... Vem de 5 vitórias, aqui é o Tóquio com 18 pontos na 11ª colocação. O meu palpite para essa partida aqui vai ser a vitória do Kashima Antlers. É casa para vencer o meu palpite nessa partida. Vamos botar aqui Kashima Antlers aqui na nossa multa no campeonato japonês. Cadê? Aqui, ó. Kashima Antlers para vencer. Aqui, ó. Não. Aqui, ó. 1.94. Kashima Antlers Tóquio 1.94. A odd já está em 2.70. Certo? Vamos agora para o terceiro confronto. Essa rodada do campeonato japonês do sabadão, às 3 horas da manhã, teremos o duelo do Nagoya Grampus contra o Hiroshima. O cara de aposta ponto favoritinho para o Hiroshima, que vai jogar fora. Certo? O cara de aposta ponto favoritinho para o Hiroshima. O Nagoya jogando em casa tem uma odd de 3. O Hiroshima jogando fora de casa uma odd de 2.55. Aqui no confronto das duas equipes. Os dois treinadores, estão mostrando aqui, ó, direitinho. O Nagoya vem de 7 vitórias, 4 empates e 9 vitórias do Hiroshima. Agora aqui é um ponto que é peculiar nesse jogo. Tanto o Hiroshima ele tem uma pontuação pelo SofaScore de 6.96 e o Nagoya a pontuação pelo SofaScore de 6.90. Similares as duas equipes. Até por isso está na classificação. Um é o terceiro e o outro é o quarto colocado. Vamos ver como essas duas equipes chegam para essa partida, tá certo? O Nagoya vem nos últimos 7 jogos, em 5 ele foi a primeira equipe a marcar. E o Hiroshima nos últimos 5 jogos, em 4 ele foi a primeira equipe a sofrer. Aqui fala de cartões e escanteio, que não interessa para mim. Para você que gosta, eu não jogo nem escanteio nem cartões. E aqui ele fala que nos últimos 10 jogos do Hiroshima contra o Nagoya, em 8 saiu menos 2 gols e meio. Quer dizer, o confronto entre eles é um confronto que tem uma tendência de ser under, tá certo? Para essa partida especialmente, quem quiser ir no menos 2 gols e meio é interessante, mas eu não gosto de fazer under e eu vou pular essa partida aqui na minha multa, tá certo? Fica a dica aqui, quem quiser ir no mais 2 gols e meio pode ficar à vontade, mas eu vou pular essa partida aqui. Próximo confronto teremos às 3 horas da manhã o Sonan contra o Cerezo Osaka. As casas de aposta ponto favoritismo pequeno para o Sonan, né? Os odds bastante nivelada, 2.39 contra 2.90. Vamos ver como é essas duas equipes. Aqui o confronto dos treinadores, né? O treinador do Cerezo Osaka já venceu 3 duelos contra o treinador do Sonan, que conseguiu apenas um empate, não tem nenhuma vitória contra o seu treinador, certo? É o Yamauchi contra o Kojiko. Quase que era Kojiro da capa do vídeo de hoje, tá certo? Nos confrontos das equipes, o Sonan tem apenas 3 vitórias, 4 empates, e o Cerezo Osaka tem 13 vitórias na equipe do Sonan. Aqui, como lemos, a pontuação do SofaScore, um está com 6.79 e outro com 6.76. Bem nivelada, mas podemos ver que o Sonan vem de 5 jogos sem vencer, vem de 3 derrotas seguidas, 15º colocado, e o Cerezo Osaka nos últimos 5 jogos venceu 3 partidas e perdeu 2. Detalhe, o Cerezo Osaka é a equipe do Kagawa, que está de volta a G-League, de volta ao campeonato japonês. Vamos ver como vem a sequência das equipes. O Sonan, ele vem de 3 jogos, derrotas, vem de 3 derrotas seguidas, como vimos. Ele tem 7 jogos sem vencer, 7 jogos sem vencer e 7 jogos que ele sofre gols. O Nagoya, nos últimos 6 jogos, em 5 foi menos de 2 gols e meio. O Sonan, nos últimos 7 jogos, em 6 foi ambas as equipes mar. E nos últimos 7 jogos, em 6, ele foi a primeira equipe a sofrer. Então vem uma sequência muito boa do Sonan, como podemos observar aqui, né? No confronto frente a frente, o Cerezo Osaka, ele vem 4 partidas contra o Sonan que ele não perde, sem derrotas. E o Sonan vem de 5 partidas sofrendo gols seguidos. Nas últimas 10 partidas entre as duas equipes, em 8 foi menos 2 gols e meio. O confronto quando joga um contra o outro é um confronto under.
O meu palpite para essa partida aqui é empate ou fora. Empate ou Cerezo Osaka é o palpite que eu deixo para essa partida. E vou colocar aqui na múltipla aqui, ó. Vou procurar aqui às 3 horas da manhã. Sonam Belmari contra o Cerezo Osaka. Vamos pegar a opção de empate ou fora. Cadê? Que é empate ou fora, pagando 1,51. Já vai para 4,07. Quem quiser jogar individualmente cada palpite, que é o que eu aconselho, é interessante você jogar simples. E quem não quiser, quer pegar aquele topo do pão e jogar a múltipla, esse é seu canal aqui, rapaz. Palpite e mestre. Vamos embora para essa múltipla. Às 4 horas da manhã, teremos o duelo do Kashiwa Reysol contra o Vissel Kobe, a equipe do Andrés Iniesta, que vai liderando a competição, certo? Kashiwa Reysol contra o Vissel Kobe. O favoritismo da casa de apostas é para o Vissel Kobe, com odd de 2,05. E o Kashiwa Reysol, odd de 3,60, certo? O Kashiwa Reysol é treinado pelo Nelson Batista, técnico campeão pelo esporte da Copa do Brasil em 2008. Tem que falar aqui do meu leão, né? E o Vissel Kobe é treinado pelo Yoshida, certo? Nos confrontos entre as equipes, o Kashiwa Reysol leva vantagem contra o Vissel Kobe, vem de 14 vitórias, 2 empates e apenas 4 vitórias do Vissel Kobe. É a equipe que vem crescendo agora com os investimentos que vem feito no campeonato japonês. E o Vissel Kobe já caiu para... Kashiwa Reysol já caiu para a segunda divisão, tudinho. Está conseguindo permanecer, né? Há 2 anos que está permanecendo na primeira divisão, com o trabalho do Nelson Batista, que é para lá desde que ele saiu do esporte, em 2008. Podemos observar aqui, ó, que o Vissel Kobe é o primeiro colocado, Kashiwa Reysol 16º colocado. O SofaScore dá uma pontuação para o Vissel Kobe de 7,02, excelente. E para o Vissel Kobe e para o Kashiwa Reysol 6,76. Podemos observar aqui também claramente que os últimos 5 jogos do Vissel Kobe só perdeu apenas uma partida. Tá vendo? Vem 2 vitórias seguidas, venceu, empatou um jogo, vem de 2 vitórias seguidas. Já o Kashiwa Reysol, nos últimos 5 jogos, venceu apenas uma partida, empatou 2 e perdeu 2. Aqui, mais uma vez, a classificação é o primeiro colocado, 29 pontos, 5 pontos à frente do Yokohama Marinos. E o Kashiwa Reysol está aqui, já próximo da zona de rebaixamento. Esse ano só caiu uma equipe do campeonato japonês, né? Por enquanto, quem está caindo é o Gamba Osaka. Vamos ver como as duas equipes vêm aqui para esse confronto. O Vissel Kobe vem de 4 jogos sem derrotas. Nos últimos 7 jogos do Vissel Kobe, em 5 foi mais 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do Kashiwa Reysol, em 4 foi menos 2 gols e meio. Primeira equipe a marcar nos últimos 7 jogos do Vissel Kobe. Os 7 ele foi a primeira equipe a marcar. No confronto frente a frente, o Vissel Kobe sofreu gol nos últimos 7 jogos. No confronto, nos últimos 7 jogos em 6 saiu mais 2 gols e meio. Nos últimos 7 jogos em 6 saiu ambas as equipes marcas. Um confronto que teoricamente é de gols. Tá certo? Então, um confronto interessante para gols. Se você quiser ir mais de 1 gol e meio, vem muito forte, vem interessante. Ambas marcas também, mas o palpite que eu deixo aqui para vocês é a vitória do Vissel Kobe. Fora para vencer. O palpite que eu deixo para essa partida aqui. Às 4 da manhã do campeonato japonês está aqui, ó. Kashiwa Reysol contra o Vissel Kobe, de 2,01. Vou colocar aqui na nossa múltipla a vitória do Vissel Kobe, certo? Vamos agora para o próximo palpite aqui, faltando só 3 palpites para terminar nosso vídeo de hoje, tá certo? Às 4 horas da manhã teremos o duelo do Yokohama FC contra um dos brabos do Japão aqui, o Kawasaki Frontale. As casas de aposta dão favoritismo para o Kawasaki Frontale, odd 1,60, e o Yokohama FC 5,50 jogando dentro de casa, tá certo? Aqui o confronto entre os dois treinadores só tiveram 2 partidas que eles se enfrentaram. Uma foi empate e a outra foi a vitória do treinador do Kawasaki Frontale. As duas equipes só se enfrentaram apenas 5 vezes e o Yokohama FC nunca venceu o Kawasaki Frontale, conseguiu no máximo um empate e o Kawasaki Frontale conseguiu 4 vitórias em cima do Yokohama FC. Isso é muito importante para nossas análises, né? Nunca conseguiu vencer, puxando cada vez mais não só que a casa de aposta bota aqui de favoritismo, mas como podemos observar que no confronto o Kawasaki Frontale é muito maior. Na pontuação do SofaScore também, ó, o Kawasaki é o 10º colocado e tem uma pontuação de 6,82, contra o 17º colocado, o Yokohama FC, vice-lanterna, com apenas 6,65. Nos últimos 5 jogos pelo campeonato, ele conseguiu 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Nos últimos 5 jogos do Kawasaki Frontale, foi uma derrota, 1 empate e 3 vitórias. Certo? Até aqui no gráfico de probabilidade, ele dá uma vantagem também no SofaScore,
favoritismo para o Kawasaki Frontale com a odd quando ele joga com 1.60, ele tem uma 68% de chances de vitória. Vamos ver como é que vem aqui a sequência das equipes, tá certo? Primeira equipe a marcar, o Kawasaki Frontale, nos últimos 6 jogos, em 5 ele foi a primeira equipe a marcar. Aqui fala de cartão escanteio, que eu falo que para mim não serve, né? Quem gosta de fazer, tem as análises aqui, mas para mim não serve. No confronto frente a frente, nos últimos 4 jogos, foi 4 vitórias do Kawasaki Frontale, 5 jogos sem derrota, que ele nunca perdeu para o Yokohama FC. O Yokohama FC sofreu gol nos últimos 5 jogos, foi ambas marcas. Nos últimos 5 jogos em 4 foi ambas as equipes marcas. Nos últimos 5 jogos em 4, o Kawasaki Frontale foi a primeira equipe a marcar. Nos últimos 5 jogos em 4, o Kawasaki Frontale venceu o primeiro tempo. Todos esses argumentos aqui que eu usei aqui para falar para vocês, vou fazer aqui o meu palpite para essa partida. Fica claro, né? É a vitória do Kawasaki Frontale. É fora para vencer. Kawasaki Frontale para vencer. Então vamos colocar aqui nossa múltipla. Yokohama FC contra o Kawasaki Frontale. Com a odd de 1.57, ele entra na nossa múltipla e já vai para a odd de 12.85. Que beleza, hein? Agora faltando apenas 2 palpites para terminar. Para você que não me conhece, eu sou o JP. Esse é o canal Palpites de Mestre, né? Aqui é um canal de palpites, análise de prognóstico. Nunca viu o meu canal, não? Aqui, ó, vou mostrar aqui um pouquinho aqui no YouTube. Ó. Aqui é o YouTube, é o canal Palpite de Mestre. Você vai lá, se inscreve. Estamos aqui, ó, atualmente com 807 inscritos. E temos com 165 vídeos. Tá aqui todos os vídeos que eu já postei aqui para vocês, tá certo? Vídeo do Campeonato Japonês, Copa do Mundo, tá certo? Champions League, Copa do Nordeste, tá tudo aqui, ó. J-League 2022. Quer dizer, tudo aqui para vocês. Palpite de Mestre. Você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, manda o link do nosso canal para os seus amigos e vamos embora, vamos em busca dos brinques. Aqui tem múltipla, tem bilhete pronto, tem tudo aqui, rapaz. Vamos embora. Para fechar aqui os 2 últimos palpites minhas 2 outras análises desse campeonato japonês, desse sabadão. Às 5 horas da manhã, teremos o duelo do Sangatsu contra o Albex de Gata. As casas de aposta prova um jogo bastante dividido. Aqui, ó, odd 2.70 para o time da casa, 2.70 para o time visitante, tá vendo? Nos confrontos entre eles, ó, tem 9 vitórias do Niigata, 1 empate e 6 do Sangatsu. É o 12º contra o 13º, tá certo? Um confronto difícil, não vou mentir para vocês, tá certo? Num dos 5 jogos do Niigata, ele tem apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. O Sangatsu tem 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Probabilidade também, pelo SofaScore, está muito empatado, 26-27. A pontuação de cada equipe, uma tem 6.82, melhor do que a outra, que tem 6.70, mas está muito pareio aqui também. Vamos ver como é que vem as 2 equipes. Tá vendo? Aqui na sequência da equipe, o Albex de Gata, nos últimos 7 jogos em 6, ele foi a primeira equipe a sofrer gol, tá certo? E no confronto frente a frente, só tem apenas que vai servir para mim para esse confronto, que nos últimos 8 jogos, em 6, saiu menos 2 gols e meio. Se você quiser fazer um palpite interessante para essa partida, vai ser um jogo under. Menos 2 gols e meio. Mas está muito dividido. Eu acho melhor eu pular esse palpite. Quando o SofaScore dá aquele refresco, né? Eita, vou. Então, já que o SofaScore pulou, já é um sinal. Vamos pular. Albex Niigata e Sangatsu. Eu vou pular esse confronto. Não vou jogar. E não tenho nenhum palpite para deixar para vocês nesse confronto, não, tá certo, pessoal? Vai ser um confronto bastante nivelado. Eu vou dizer aqui para vocês em menos 2 gols e meio e na hora a partida sai gols, tá certo? Então vamos para o último palpite deste sabadão, tá certo? Do campeonato japonês, que é o duelo entre o Gambosaka contra o Yokohama Marinos às 7 horas da manhã. Casa de aposta dando um favoritismo para o Yokohama Marinos com a 2.10. O Gambosaka dentro de casa está com a de 3.30. Confronto entre as equipes. O Yokohama Marinos tem 9 vitórias sobre o Gambosaka, 6 empates. E o Gambosaka tem 5 vitórias contra o Yokohama Marinos. Aqui o SofaScore dá uma pontuação de 6.88. Boa pontuação do Yokohama Marinos. E 6.71 do Gambosaka. O Gambosaka é o lanterna na competição. Tá certo? Ele vem de 1 empate e 4 derrotas seguidas. Já o Yokohama FC... Yokohama Marinos vem de 1 derrota, 1 empate e 3 vitórias, tá certo? Aqui, ó, podemos observar que a classificação do Yokohama Marinos,
Ele está em segundo colocado, está na perseguição contra o Vissel Kobe, vai pegar o lanterninho do campeonato, está lá em Narnia, no Gamba Osaka, apenas 7 pontos. Vou nem analisar muito aqui para vocês, mas eu gosto de analisar. Só para fechar aqui, ó. Como é que vem as equipes? O Gamba Osaka vem de 4 jogos, 4 derrotas, 7 jogos sem vencer. Nos últimos 7 jogos ele sofreu gol. O Yokohama Marinos, nos últimos 5 jogos ele sofreu gol. Nos últimos 5 jogos em 4 foi mais 2 gols e meio. Nos últimos 5 jogos do Yokohama Marinos, os 5 foi ambas as equipes más. Nos últimos 7 jogos do Gamba Osaka, em 5 ele foi a primeira equipe a sofrer. Na sequência, frente a frente as equipes, o Yokohama Marinos sofreu gol nos últimos 10 jogos. Nos últimos 10 jogos, em 8, saiu ambas as equipes más. Essa sequência mostra uma fase que o Gamba Osaka brigava pelo título do campeonato japonês, chegou a ser campeão, mas não serve para agora. Meu palpite para essa partida é a vitória do Yokohama Marinos. É fora para vencer, tá certo? Não tem para onde correr aqui. Fechando aqui a nossa múltipla, o nosso bilhete pronto, tá aqui, ó. É uma múltipla. Gamba Osaka e Yokohama Marinos, vitória do Yokohama Marinos. Ficou com a odd de 25,96. Que beleza, hein? Você bota R$10 aqui, tem um retorno de R$259,60. Valeu, pessoal. Esses foram meus palpites do campeonato japonês. Tá aqui, ó. Se você gostou do nosso canal, se inscreva aí. Vamos embora, vamos em busca dos wins. A todos vocês, desejo um excelente sabadão. Boa sorte nas apostas. Um forte abraço e fui!